Dia, meus amores, que todos nós tenhamos um excelente dia, cheio de coisas boas, cheio de realizações. Vamos dar início à nossa aula do capítulo 3 de Artes, as tradições brasileiras, a xilogravura e o cordel. No cordel a gente já começou a trabalhar na sala, né? Queria até avisar para vocês que quem ainda não pegou o cordel, a gente vai ter que marcar um dia. Pode ser até na entrega do boletim do segundo bimestre, né? Pra gente fazer essa parte da troca ou da entrega do cordel, tá bom? Pra gente fazer isso aí com vocês, tá certo? Mas vamos lá dar continuidade à nossa aula de hoje, xilogravura. Vamos conhecer o que é xilogravura, certo? E tentar fazer também não da maneira, né, tradicional como se faz, mas algo semelhante, tá bom? A vida no sertão. Xilogravura é uma técnica muito antiga de gravação e impressão de imagem, ou seja, como se fosse um carimbo. Acho que vocês conhecem carimbo, né? Que serve para carimbar uma coisa repetitiva em vários papéis. Xilogravura também se mostra da mesma forma, né? É uma gravação, né? Uma gravação antiga de impressão de imagens, sendo utilizada desde o século VI pelos chineses. Na Europa, no século XV, ela começou a ser utilizada para a propagação de imagens e textos, substituindo aos poucos os manuscritos. Vamos observar aqui as imagens que nós temos aqui, uma por uma. Camponeses na colheita, xilogravura de Pietro de Crescenzi, feita em 1296, essa imagem que vocês estão vendo aí, ó, né? Seria dos camponeses na colheita, do campo, representando isso, né? Nessa outra aqui que vocês estão observando, né? É o oceano em Shoshi, xilogravura de Katsushika, né? Hokusai, feita em 1832, pessoal. Para você ver aí a época datada dessas xilogravuras, que não é da agora, né? É aquela que a gente viu anteriormente, principalmente aquela outra, né, dos camponeses na colheita, que foi de 1296. Para você ver a quantidade de tempo que já existe a xilogravura. E a gente hoje, aqui no Nordeste, por exemplo, a gente conhece mais ela, né? Está conhecendo mais ela através dos cordéis. Afinal, o que é xilogravura? Xilogravura é uma palavra composta dos termos em grego xilon, que quer dizer madeira, e grafo, que é gravar, ou seja, é gravação na madeira, né? Uma gravação na madeira, xilogravura, né? Eles talham a madeira, fazem os desenhos na madeira em alto relevo, né? Para pincelar a madeira, no caso, né? Molhar a madeira na tinta e ir colocando nos papéis, que ela vai retratando, né? Todo o desenho feito nela, nos papéis ou nos panos, ela vai retratando tudo isso. Manuscritos. Da forma como está no texto, refere-se a um tipo de documento escrito à mão, manuscrito. Manuscrito porque está sendo feito à mão, mão, de mano, escrito, né? E escritura feita à mão. Então, o manuscrito, da forma como está no texto, né, refere-se a um tipo de documento escrito à mão sobre pergaminhos. Durante muito tempo, né, na Idade Média, a produção de manuscritos ficou ao cargo de monges, que eram responsáveis por todo o processo de composição do material, desde a preparação do pergaminho até a confecção das ilustrações. Quem fazia isso eram os monges. Na arte oriental, a xilogravura foi utilizada por artistas como Paul Gauguin, nasceu em 1848 e faleceu em 1903, né? E Edvard Munch, que nasceu em 1864 e morreu, faleceu em 1944, praticamente, né, na mesma época assim, de trabalho os dois tiveram, né? Praticamente. E Vassily Kandinsky, que nasceu também em 1866 e faleceu em 1944. Ambos não, o trio, né? O trio obteve trabalhos praticamente em mesma época, né? Em mesma época de trabalho, fazendo suas pinturas, todos os três artistas. Aqui ao lado, né? Aqui que a gente está vendo aqui, né? Tipo uma Índia, vocês estão vendo aqui do lado, né? Seria
Terra Deliciosa, xilogravura de Paul Gauguin, feita em 1893 a 1894, né? Uma xilogravura bastante difícil de se trabalhar, né? Que ela é cheia de detalhes, cheia de cortes, né? Mas está aí a xilogravura de Paul Gauguin. Aqui ao lado, né? Em cima, nós estamos vendo também uma xilogravura, o Beijo, xilogravura de Edvard Munch, feita em 1902. E mais embaixo, colorido, que é uma coisa assim diferenciada e talvez até mais difícil, né, de se fazer, nós temos a xilogravura em azul e vermelho, que é a xilogravura em duas cores, né, a xilogravura de Vassily Kandinsky, feita em 1939, de duas cores, né, é uma coisa mais complicada, a não ser que ele tenha utilizado duas xilogravuras, colocava uma, né, de uma cor e a outra de outra cor em cima da outra, né, para sair as duas cores assim em harmonia como está. Acredito que ele tenha feito isso, duas xilogravuras, né, diferentes. A xilogravura é uma técnica utilizada para imprimir imagens e texto, como a gente falou anteriormente. Para isso é preciso que eles sejam gravados sobre uma base de madeira, criando um alto relevo, né, entre a madeira e o papel, certo? Essa parte que vai expor. O que vai expor, no caso, seria a parte o desenho que ele deseja, né, o desenho que ele quer. Essa base, ela é chamada de matriz, funciona como uma espécie de carimbo, e ao receber tinta e ser pressionada sobre um papel ou qualquer outra superfície, ela faz uma cópia desejada do que você desenhou, do que você esculpiu na madeira. Vamos conhecer agora, a seguir, algumas das etapas da produção de imagens com essa técnica. Aqui, o artista inicia o trabalho, né, o entalhamento em um pedaço de madeira que será a matriz da xilogravura. Como vocês estão observando aí, ele fazendo aí os cortes, né? O talhamento da madeira, o desenho que ele fez, né, na madeira, e agora ele está talhando. Já nesse outro, depois de entalhar, o artista passa tinta sobre as partes elevadas, ou seja, em alto relevo da matriz. Como vocês estão vendo aqui, ele está passando a tinta nessa parte da madeira em alto relevo. Pode ver que a madeira não fica toda preta, né? A parte que ele quer, né, vai ficar preta. O entalhamento de baixo não pega a tinta, portanto fica em branco na hora de fazer a impressão da xilogravura. Já aqui o artista pressiona o papel sobre a matriz de madeira pintada, né? Vocês estão vendo aí essa mão dele aí, ele está pressionando a matriz de papel sobre a madeira. Para quê? Para que toda aquela tinta ela fique impressa no papel. Toda aquela tinta que ele passou na madeira anteriormente fique impressa no papel. E por último, a xilogravura está pronta. O artista pode então usar a matriz de madeira para produzir outras versões de xilogravura, ou seja, produzir outras pinturas nesses papéis com o mesmo desenho. Como eu disse para vocês, ele funciona como se fosse um carimbo. As xilogravuras e a literatura de cordel. É onde todo mundo começou, né? Naquela época não existiam essas máquinas hoje de impressão que nós temos. Então todo o livro de cordel, as capas, principalmente dos livros de cordéis, as capas, eram feitas em xilogravura, né? Que era um dos materiais mais acessíveis da época para quem trabalhava com cordel. No Brasil, um dos principais usos da xilogravura é ilustrar poemas de cordel, muito produzido do Nordeste. O Nordeste é um dos principais produtores de cordéis e a gente vê, né, a gente lendo, é muito interessante você ler cordel, né? A pessoa, né, o cordelista é um cara altamente inteligente, é um poeta altamente inteligente, porque ele vê, conhece a história e da história ele faz do seu modo em rimas, né? Que o cordel é isso, é uma história contada em rimas. E é muito complicado o uso das palavras em rimas, né, para quem não sabe utilizá-la. Existe toda uma técnica para isso, né? Um acordo ortográfico também, né? A quantidade de palavras em cada estrofe, em cada verso. É bem complicado. E o cara ainda tem que conhecer a história na qual ele vai contar, ou ele criou, né? Pode ser também não só cordelista, mas também até, né, como a gente pode falar, escritor também, né, de contos. Mas geralmente o cordel vai contar histórias, né, algumas histórias com fatos reais. Ele tem que utilizar esses fatos reais na história, utilizando, né,
toda essa base, como eu disse para vocês aí, entendeu? Da rima, né? Nos versos aí contados por eles. Mas vamos lá, né? Entre os cordelistas e estilogravuras brasileiros mais conhecidos estão o J. Borges, Amaro Francisco Borges, Abraão Batista e Gilvan Samico. Aqui mesmo no Nordeste, aqui no Ceará em si, né? Eu já li muitos cordéis, existe muitos cearenses fazendo cordéis. E um dos que eu li mais foi do Rouxinol Rinaré. Rouxinol do Rinaré, vocês quando chegar numa banca assim atrás de um cordel, vocês podem procurar que vocês vão encontrar cordel desse cordelista, Rouxinol do Rinaré. Tem outros também, né? Porque esse aí é mais frequente, né? Já li mais cordéis, os mais conhecidos. A literatura de cordel, além de contar o cotidiano da população, é usada também para comentar os acontecimentos políticos e outras questões da atualidade e também de histórias que já se passaram, tá? Os folhetos de cordéis são comercializados em bancas ou expostos em varais, como nós estamos vendo aqui, ó, parte dos varais, certo? Como se utilizava antigamente nas feiras, né? É tradicional isso aqui. Isso aqui, né, é um varal ilustrado aqui na feira de São Cristóvão, no estado do Rio de Janeiro. Olha só, ficar sabendo mais um pouco. Vamos lá. Vivendo valores. Conhecer a cultura do cordel nos permite perceber a importância dessas publicações como parte da identidade nordestina. Não só nordestina, né, mas de todo o Brasil. Mas que se enraizou aqui no Nordeste, essa parte da literatura de cordel bastante rica, entendeu? Bastante fenomenal. E aconselho todos a praticar essa leitura porque é muito legal. E uma das nossas atividades de hoje é isso aí. Nós vamos produzir, certo? A nossa xilogravura, pessoal. Nós mesmos vamos produzir nossa xilogravura. Para isso, vamos seguir o passo a passo, hein? Com atenção. Primeiro, os materiais que nós vamos precisar. 2 bandejas de isopor, né? No caso, a gente vai utilizar uma, mas seria bom 2, caso não dê certo a primeira, tá? Essas bandejas de isopor, pessoal, são aquelas que a gente compra presunto, queijo, pedaço de bolo na padaria e tal. Algumas coisas assim que vem naquelas bandejinhas de isopor fininha, tá? Lápis preto, pode ser caneta também, não necessariamente lápis, mas o lápis é melhor, mas que não esteja com a ponta muito fina, né? Rolo de espuma pequeno, trincha guache, né? Aliás, perdão, tinta guache, papel sulfite, que é o papel de ofício, né? Tesoura com pontas arredondadas para vocês não se machucarem. Esses aí são os materiais que nós vamos utilizar para nós fazermos a nossa xilogravura. Vamos aqui para o primeiro passo. Com a tesoura, corte as bordas de uma das bandejas de isopor com um lápis preto. Nós vamos criar um desenho sobre esse isopor, né? E fazer vincos sobre as linhas do desenho. Essa será a matriz da nossa xilogravura, como vocês estão observando aí. Ou seja, pega a tesoura, né, faz aquele corte, né, nas bordas, tirando as bordas da parte do isopor, das bandejas de isopor, ficando só com aquela parte bem retinha, tá, pessoal? Tem que ser a parte bem retinha. Você pode cortar toda a parte da borda que vai dobrando, deixar só a parte reta. Deixou a parte reta, você vai criar um desenho, seja lá qual for, pode ser algum boneco, pode ser qualquer desenho, você vai criar. E vai fazer esse desenho, vai desenhar, né? Vai colocar esse desenho aí, entendeu? Nessa parte de isopor, tá bom? Depois que você colocar esse desenho nessa parte de isopor, com o lápis você vai contornando ele, afundando um pouco o isopor, até deixar o desenho todo afundadinho, tá? Ele tem que afundar no isopor, entendeu? Para que a xilogravura realmente seja feita, certo? Fez o desenho, o esboço do desenho, aí você vai contornando o desenho, passa 1 ou 2 ou 3 vezes devagar e afundando ele, né? Vai passando quantas vezes for necessário até deixar ele todo fundinho, o desenho todo fundinho, né? As linhas do desenho toda funda, para que a gente possa fazer a próxima etapa. Próxima etapa, como nós estamos vendo aqui, a gente vai despejar um pouco de tinta guache, né, em uma bandeja, na outra bandeja, no caso na segunda, né? Quem tiver 3 melhor ainda, pode errar o primeiro desenho, né? Depois você vai passar o rolo nessa bandeja, rolo de tinta, né? E em seguida vai passar esse rolo de tinta na bandejazinha que a gente fez o desenho, certo?
vai pintar ela todinha, vai passar o rolo por ela todinha. Depois que você umedecer ela toda de tinta, passa o rolozinho direitinho, não molhando muito, porque se molhar muito vai manchar, tá, pessoal? Não ensope o rolo nem a bandejazinha de tinta, não ensope, porque senão vai manchar e a xilogravura não vai ficar legal. No nosso próximo passo a gente vai colocar a matriz com a parte pintada. Vamos colocar a matriz, né, com a parte pintada, voltada para baixo, sobre uma folha de papel e pressione-a levemente. Você vai fazer uma pressãozinha nela, né? Você vai botar a folha de papel sulfite, o ofício, aí vai pegar a matriz, no caso, né, da partezinha de isopor, vai colocar a parte pintada para baixo, vai colocar na folha e vai fazer uma pressão em toda a parte da bandejazinha de isopor, né? Da nossa matriz. Fazer uma pressãozinha. Depois disso, a gente vai levantar cuidadosamente com um dos lados da matriz, tirando devagar, né? Conferindo se houve falha na impressão. E retire com cuidado, né? Como vocês estão vendo aí, né, na parte D, explicando passo a passo. Coloque a impressão para secar sobre a mesa ou em um varal. Depois de secar, assine e anote a data, né, para enviar para mim, ok, gente? Eu vou estar esperando vocês com essa tarefinha simples e legal de se fazer, né, que é o confeccionamento da xilogravura. Entendeu? Qualquer dúvida, pode me procurar aqui no privado para a gente tirar a dúvida de vocês. E vamos mãos à obras ao nosso trabalho de hoje, tá bom? E aí com essa imagem a gente vai terminando e encerrando a nossa aula de hoje falando sobre xilogravura, a importância dela nos cordéis, né, e tudo mais. Qualquer dúvida, como eu disse para vocês anteriormente, certo? Pode me procurar que a gente está aqui para tirar. Não esqueçam de comprar o material, né, de adquirir o material. E, tio, e essa aula a gente vai poder, os trabalhos entregar até quando? Bom, hoje ainda é quarta-feira, né? Se você puder entregar até segunda da semana que vem, fica... beleza, fica ótimo. Se puder entregar até sexta-feira, perfeito, fica melhor ainda, tá? Mas aí, caso você não tenha esse material em casa para adquirir e sua mãe ou seu pai não possa estar saindo para comprá-lo, né? Você não tem a tinta, não tem um rolo, que é coisa fácil também de se adquirir, tá, gente? Simples, simples, simples. Se não tiver tinta guache, pode ser qualquer outro tipo de tinta, até o latex também serve, né? Apesar de não ser muito mais apropriado, mas também serve o latex, qualquer outra tinta, né? Agora, cuidado quando você for utilizar tinta à base de solvente, né? Porque ela deixa tudo grudado e melado e não é legal. E até mesmo ela pode corroer a parte de isopor, viu? Mais tinta à base d'água, tá bom, pessoal? Então vamos lá, boa sorte para vocês, bom trabalho, que as estilogravuras sejam excelentes que vocês irão fazer, tá? Beijo e abraço para todos, até a próxima aula.